Olá! Hoje vamos falar um pouco sobre alguns princípios da economia. Eles são 10. Mas o que é economia? Em linhas gerais, a economia é o estudo da administração dos recursos escassos. E a economia pode ser classificada da seguinte forma: microeconomia, que são os aspectos relacionados com as decisões no âmbito das empresas e dos consumidores, e a macroeconomia, que é como a economia funciona na sua totalidade, ou seja, são as questões globais. Nesse quadro, podemos observar a diferença entre elas. Com isso, podemos classificar os 7 primeiros princípios da economia como princípios de microeconomia, que já foram explicados por alguns colegas aqui no fórum. Vou falar um pouco agora sobre as forças e as tendências que afetam a economia como um todo, como funciona a economia, que são os princípios dentro da macroeconomia. Princípio 8. O padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. As diferenças de padrão de vida ao redor do mundo são impressionantes. Quase toda alteração nos padrões de vida pode ser atribuída a diferenças na produtividade, isto é, a quantidade de bens e serviços produzidas em uma hora de trabalho. O tópico desse princípio é a produtividade. Uma economia só se desenvolve quando a produtividade média aumenta, ou seja, a renda per capita de um país é proporcional à produtividade média dele. E a única maneira de aumentar a produtividade média de um país é através do progresso técnico. E para isso são necessárias a qualificação de mão de obra, as ferramentas que potencializam a produção e a tecnologia no sentido estrito da palavra. O valor de uma economia, assim como de sua moeda, está relacionado aos seus indicadores de crescimento econômico, a exemplo do Produto Interno Bruto, o PIB. É preciso ressaltar que os investimentos em educação tendem a melhorar a qualificação do trabalhador, melhorando o seu nível de produtividade. E ainda é importante salientar que as políticas públicas precisam garantir que os trabalhadores tenham boa educação e que disponham das boas ferramentas e de conhecimento tecnológico necessário para atingir índices crescentes de produtividade e qualidade de vida. Princípio 9. Os preços sobem quando o governo emite moeda demais. Aqui podemos observar um exemplo claro. Quando na Alemanha, em janeiro de 1921, um jornal custava 0,30 marco. E menos de 2 anos depois, o mesmo jornal custava 70 milhões de marcos. E o que é inflação? Inflação é um aumento do nível geral dos preços da economia. É simples, muita moeda emitida, mas é desvalorizada, e com isso, os preços das coisas sobem, gerando a inflação. Quanto mais dinheiro emitido, mais alto ficam os preços de forma proporcional no mercado. Dessa forma, emitir moeda no mercado ao longo prazo tem o efeito de desvalorizá-la. Princípio 10. A sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Este trade-off entre inflação e desemprego é denominada curva de Phillips, pois é o nome do economista que pela primeira vez examinou essa associação. No curto prazo, esses dois fenômenos correm em direções opostas. Isso significa que no curto prazo, quando a inflação é alta, ou seja, a emissão de moeda cresce, o incentivo para gastar é maior e, consequentemente, as pessoas vão ser contratadas e o desemprego vai diminuir. Para que o governo combata o desemprego no curto prazo, ele precisa fomentar um certo nível de inflação na economia. É bem simples de entender. Mais moeda estimula o consumo. Mais consumo faz as empresas contratarem mais pessoas. Mais pessoas contratadas, menos desemprego. Então, no curto prazo, a emissão de moeda fomenta a oferta e a demanda. E é nesse sentido que a trade-off influencia no desemprego.